Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Mais uma vez nós estamos aqui, o Doni e a Maria Antônia, para nós estamos levando assim mais um programa de O Consolador. São perguntas feitas ao Espírito Emmanuel e que ele acabou respondendo para que realmente muitas dúvidas surgidas na área da ciência possam ser esclarecidas. Então, hoje nos cabe iniciar as perguntas 93, 94, 95, mas antes de iniciarmos essa atividade, vamos estar respondendo uma pergunta feita por um dos nossos que nos assistem. Então, antes de começar o programa, então, nós faremos de início a nossa prece inicial. Cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, vamos agradecer por este momento, por esta paz, que os amigos espirituais possam nos envolver, para que possamos levar todo este tema com muito carinho, com muita sabedoria, que possa atingir os corações inquietos de sabedoria, que possam elucidar pensamentos, fortalecendo-os no bem. E que nesse clima de paz e de tranquilidade, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para o nosso querido amigo Donizete. Então, uma das perguntas, nós recebemos 4 perguntas, nós vamos responder uma a cada programa. A segunda pergunta é que houve, na hora da escrita, a gente que escreve pelo celular, aí faltam algumas palavras, mas, resumindo a pergunta, é que se em outros planetas, ou é regra para todo o universo, que haja o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e outros elementos essenciais à vida material da Terra, é igual para todo o universo, quer dizer, para todos os demais planetas. Do ponto de vista científico, nós não poderíamos responder essa questão, Nós temos pouca informação. Hoje nós temos aí, uma exploração em Marte, Sabe-se que aquele veículo que está lá está fazendo amostragens e ele detectou que há um local que deve ter 2 a 3 bilhões de anos, que era um lago antigo, pela matéria orgânica, um estuário. Então, nós temos deduções.
E quando nós vamos na literatura espírita, na Revista Espírita tem algumas considerações pela mediunidade, né? Dizendo, por exemplo, estou falando de Marte, que lá era um planeta habitado por seres ainda bastante primitivos, né? E já no nosso tempo, quer dizer, no século passado, mais recente, através de Chico Xavier, sua mãe, né, o Diário de uma Morta, Maria João, ela disse que o planeta Marte tinha uma vida bastante evoluída, né? Assim como outros. Há também através de Bezerra de Menezes, né? Não através de Bezerra de Menezes, já, né, na espiritualidade, também pela psicografia de Chico Xavier, falou mais sobre Saturno, dizendo que era um planeta muito evoluído. Na Revista Espírita, voltando lá atrás, se falou de Júpiter como um planeta bastante evoluído, né? Até tem as figuras das casas, né, desenhos muito bem feitos, e dizendo quem morava lá, né, como Mozart, né, morava lá, mora lá, né? Não sei. Então, mas quando nós temos lá um equipamento em Marte, ele não está detectando nenhuma vida. Então, fica aquela questão, né, dedutiva, né, dedutiva. Nós estamos no Espiritismo e uma das afirmações é que existe vida em outros planetas e que todos os outros planetas, como foi respondido na semana passada, cumprem, né, desde o elemento mais essencial, né, um átomo, um processo de evolução. Então, eles existem. Agora, a questão, por dedução, é que eles não estão no mesmo patamar de possibilidade para a nossa observação. Nossa observação para os nossos aparelhos. Então, né, nós temos uma visão tridimensional, né, e os nossos aparelhos também. E onde tiver quadre, nós não conseguimos ver. Então, ver realmente e não conseguimos detectar. Então, em cima, né, daquela frase de Cristo, né, das muitas moradas da casa do Pai, e dentro de toda a doutrina do Espiritismo, e que o universo é habitado, até tem uma frase de Emmanuel que diz, né, essas estrelas todas que nós estamos vendo, né, eu estou falando de estrela, mas tem planetas e tudo brilhando, não estão aí para enfeitar, né, a abóbada do nosso planeta só para o nosso deleite, né? Provavelmente lá existe, nesses bilhões de planetas, de galáxias, existem vidas, mas que nós ainda não conseguimos detectar. Agora, voltando à pergunta, e os elementos essenciais para nós, né? Para a nossa vida hoje, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né? E lá, sim, esses elementos são comuns, mas não quer dizer que eles sejam essenciais à vida. Por exemplo, sabe-se que Júpiter tem uma atmosfera ácida. Aí poderíamos deduzir, então, não é possível ter vida lá. Sim, pode ter evoluído, sendo criado, né? Aquele que criou aquele, né? Lógico, com a anuência do Criador maior, né? O governador daquele planeta que criou, ele pode ter criado dentro dessa atmosfera, né? Com organismos que são possíveis de respirar esse ar, e nem é respirar, porque a gente respirar, nós respiramos. Sabe-se como vai ser, né, o processo de vida, né, a manutenção da vida lá. Então, espírito, nós sabemos que pode estar em qualquer lugar. Ele vai se utilizar de um corpo físico na primeira fase, né, onde ele tem as reencarnações. E aí, depois, né, esse corpo físico, ele pode
sobreviver lá. Não vou arriscar dizer respirando, não vou arriscar dizer absorvendo, tal. Realmente não sabemos. Por dedução, no nosso planeta mesmo existe no fundo do mar criaturas que não precisam de nitrogênio, não usam oxigênio, é o elemento da vida, né, do nosso planeta, eles não usam. Então, vendo que essas possibilidades, né, que acredito que em outros planetas a forma da vida, o que vai manter a vida, né, ou falo, o ser, né, o ser físico que é necessário para o espírito evoluir, ele vai ter que formas, né, e que jeito que ele vai viver. Mas sim, acredito muito que é possível, não é regra geral para o universo. Não quer dizer que outro ou milhões de planetas não sejam iguais aos nossos, mas a gente sabe que no sistema solar não são, né? Eles não têm as mesmas características de atmosfera, principalmente, que nós, mas têm os elementos, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? E em composições até muito parecidas. Pessoal, é isso que eu consegui dar uma pesquisada, né? Juntando as informações científicas e do espiritismo, e o Jimmy tem algo bastante interessante para nos dizer a respeito daquilo que a gente não vê, mas sabe que existe e se manifesta, né? Então, Jimmy, por favor. Sim. Por exemplo, da mesma maneira que o nosso querido Donizete ele diz assim, por dedução, existe uma mediunidade conhecida como vidência dentro da casa espírita. Então, na aplicação de passe, que é através da extensão da mão, nós começamos a mentalizar coisas positivas, né? Elementos da natureza, riacho, um lugar verde, enfim. Então, o que a evidência nos permite ver? Vemos uma equipe médica atuando com determinados aparelhos que são desconhecidos da parte da ciência de hoje e que nos quais eles são utilizados para o tratamento, por exemplo, da região do gástrico, do fígado, da parte pulmonar. Então, dentro dessa atividade, eu consigo ver esse tipo de tratamento. É uma energia de luzes em cores que elas são direcionadas para as partes afetadas. E a parte afetada, ela tem uma cor muito pálida, ela não brilha. E através dessa energia que é canalizada para esse determinado órgão ou para determinada célula, existe um equilíbrio, uma aquietação. Então, essa célula ela é fortalecida, energeticamente falando, e aí, então, ela começa a fazer a execução da sua função de uma maneira muito tranquila. E a pessoa, ela não sabe nada disso que está acontecendo, mas ela sente o quê? Um alívio, uma sensação muito mais tranquila. Então, ela percebe que, às vezes, a palestra a favoreceu em determinado momento. Sim, favoreceu, mas também ajudou na questão desse tratamento. Agora, isso nós não conseguimos detectar, fotografar, nós não conseguimos filmar isso, porque a evidência é uma característica dos indivíduos que estão ali. E é uma mediunidade de responsabilidade. Ela tem que ser, nós temos que estudar, temos que trabalhar, nós temos uma responsabilidade moral em cima de tudo isso. Então, a pessoa que realmente tem interesse em conhecer a doutrina espírita sobre esses aspectos, tem que estudar a codificação de Kardec e também tem que participar numa casa espírita para ter conhecimento disso. Isso não quer dizer que ele venha a ser um vidente, nada disso. Realmente é uma condição inerente a cada um que faz parte da sua evolução para a conquista moral. Então, por exemplo, assim, eu saio do centro, não vejo mais nada, mas lá dentro eu vejo a parte cerebral, a parte do coração, a parte pulmonar. Não sou médico, o que eu falo aqui para vocês realmente é porque eu vejo, e os amigos espirituais sempre pedem que eu tenha equilíbrio nessas questões todas, para poder aprender e aprender também a direcionar tudo isso. E é uma coisa que
André Luiz, nos seus livros, ele comenta algumas coisas assim a respeito disso. Mas provas cabais, concretas, a gente não tem. Nós temos através dessa mediunidade. Tá? E então, agora eu passo a palavra para Maria Antônia, que possa talvez nos ajudar no entendimento disso, porque ela tem um profundo conhecimento na área da saúde. Eu acho que eu não tenho muito mais a contribuir, porque você já colocou com bastante clareza essa questão da energia. Agora, como nós aprendemos dentro da doutrina, que nossa percepção terrena, ela tem um determinado nível de dimensão, e que uma vez desprendido daqui, do mundo material, quando estamos nas condições de espiritualidade, a nossa percepção ela é ampliada. Então, tudo que acontece no plano espiritual, nós não enxergamos, nós não percebemos, porque os nossos órgãos de percepção não nos permitem, a não ser como o caso das pessoas que têm mediunidade, ou porque ouvem, ou porque vê, né? Mas nós não temos esse contato, essa percepção direta da espiritualidade, mas a gente sabe pelas descrições das obras de André Luiz, e mais recentemente, Filomeno Miranda, por meio de Divaldo, que na espiritualidade existe todo o trabalho da mesma maneira que nós trabalhamos na Terra, nós trabalhamos a matéria na Terra, a espiritualidade trabalha com a energia. Inclusive, as aparelhagens da espiritualidade, elas não são perceptíveis aos nossos olhos e nem tampouco nós as sentimos, porque elas são constituídas da matéria própria do plano espiritual, né? E que daí fica realmente difícil a gente explicar com mais detalhe, porque nós não temos essa condição de percepção ainda, só quando deixarmos de ter esse corpo é que nós perceberemos mais amplamente o mundo espiritual. E por conta disso, acredito sim, que existem vidas, e nas outras casas, como vocês já citaram, né, em outros locais, em outros planetas e tudo mais, mas não da mesma maneira que da Terra. As condições próprias de cada planeta são diferentes do que nós temos na Terra. As nossas necessidades são adequadas à matéria da Terra. E eu acho que nos outros planetas as coisas acontecem dessa forma também. A própria das características daquele planeta. É que nós ainda não alcançamos esses conhecimentos. Somente mesmo com o avançar da ciência terrena e também com mais informações do plano espiritual, à medida que nós tivermos condições de receber novas informações mais profundas a respeito do outro lado da dimensão, outras dimensões que nós não alcançamos. Eu acho que a gente poderia já partir para as perguntas do Consolador, né? Tá bom, então. Então, eu vou fazer a leitura da pergunta 93, tá? Inicia-se assim. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: as fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa é a razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Passo para Maria Antônia. A pergunta é bastante... a resposta a essa pergunta ela é bastante clara, né? Nós sempre contamos com o amparo da espiritualidade em toda e qualquer obra aqui na Terra. E, inclusive,
nas obras das profissões que nós executamos aqui na Terra, principalmente porque, havendo objetivos específicos e esses objetivos que vão beneficiar a coletividade, a espiritualidade sempre acompanha de perto, né, os profissionais que estão aí conduzindo o aprimoramento dos recursos terrenos, não só para o nosso conforto, mas que também venham favorecer a nossa própria evolução aqui na Terra. Um exemplo, quando se descobriu a aviação, quando se conseguiu o quanto que a aviação aproximou os continentes e aproximou os povos. Hoje, os recursos tecnológicos que nós temos, como a internet, as mídias de um modo geral, não existe mais distância no planeta entre as pessoas, porque o processo de comunicação é imediato. E isso é um grande benefício. Então, aqueles que se deitaram os seus esforços para trabalhar, para favorecer que a humanidade terrena estivesse cada vez mais próxima, mas qual é o objetivo? O objetivo é a fraternidade. Aproximar os povos é muito importante, porque a aproximação entre os povos vai levar ao exercício do amor interpessoal e, consequentemente, a própria fraternidade, né? Tanto é que hoje os continentes se auxiliam em muitas obras, né? Quando eu me lembro dos projetos da Fraternidade Sem Fronteira, nós saímos aqui do Brasil para ir lá para a África, fazer trabalhos, projetos, socorros, né? Para aqueles que estão refugiados, que estão muitos passando fome em Madagascar, em Moçambique, aqueles que passam fome e miséria por conta de se refugiarem. Enfim, essas ações humanitárias, elas são extremamente importantes, né? E a espiritualidade, ela assessora todos nós aqui na Terra à medida que há esse interesse. Que dirá, então, o engenheiro que se desdobra para proporcionar maior recursos de aproximação dos povos, de favorecimento do conforto do homem na Terra, porque à medida que nós temos o conforto, nós também temos mais prazer em viver e temos mais tempo para nos dedicarmos a questões morais. Sem contar que também essa tarefa do engenheiro exige dele um amadurecimento moral. Ele não pode sair simplesmente construindo. Ele tem que ter um embasamento técnico, um embasamento científico, mas também ele tem que ter um embasamento moral, porque senão a gente corre o risco de acontecer o que já aconteceu. A mal utilização das descobertas, como ocorreu com a bomba atômica, não é? Então, a espiritualidade sempre está assessorando todas as áreas profissionais da Terra, sempre. Porém, depende do homem que aqui executa as suas tarefas, principalmente pela conduta moral, vai depender muito o auxílio que ele poderá acessar justamente por conta das condições morais. Porque a espiritualidade vai sempre trabalhar em benefício do bem e não do mal. Mas se aquele profissional ele está se dedicando à obra do mal, ele não vai ter ao seu lado a assistência espiritual do bem, né? Então, quando ele pergunta aqui se as forças espirituais, elas amparam o engenheiro, elas amparam sim, mas também o engenheiro precisa estar muito bem sintonizado com o bem, com os propósitos do bem da humanidade. Eu digo da humanidade, mas muitas vezes é o indivíduo que está mais próximo de nós, né? Então, ele tem que ter um olhar mais voltado para um aspecto ético, moral, voltado para o exercício do bem na Terra. Passo a palavra para o Doni.
Obrigado, Maria Antônia. Basicamente é isso, Maria Antônia. E até aqui a gente nota, né, nas perguntas das ciências aplicadas, e o tempo todo, desde o início, ele fala, embora sejam de aplicação material, né, e aí vem a questão de tudo que, mesmo sendo material, né, ele tem, ao final, uma utilidade espiritual, né? E aí ele põe, você vê, o engenheiro, né? Hoje, quantas profissões são engenharia, né? Engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro naval, engenheiro aeronáutico, engenheiro eletrônico, nossa, né? Engenheiro de materiais de produção, são tantos os engenheiros, né? Mas ele coloca uma regra geral aqui que é muito legal, é para todos eles, né? Na movimentação dos patrimônios materiais do orbe. Então, realmente, esses engenheiros, eles estão, né, utilizando dos materiais, né, que temos disponíveis no orbe. E, ainda na pergunta, ele fala, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, de toda forma, né? Pela internet hoje, né? Mas pelo telefone, pelo telégrafo antigamente, pelas estradas, pela ponte, pela tantas formas, né, de melhorar essa comunicação entre os povos. E isso é uma forma de crescimento para todos nós, em termos de, né, rapidez na transferência do conhecimento material, né, lógico, né, das coisas aqui da Terra. E a gente sempre sabe que esse exercício não é simples assim, ele, na forma que ele é praticado, né, ele contém o ganho, né, espiritual ou não, né? Porque aqui ele fala assim sobre, já na resposta, né, que as fontes de proteção amparam esses esforços desses engenheiros, né, dessas grandes obras, né? Grandes obras, podem ser pontes, podem ser edifícios, pode ser o que for, né, que é para o crescimento da humanidade, que tem necessidade de ruas, de novas casas, apartamentos, e aí energia, e, nossa, tanta coisa, né, que nós vamos precisando ter. Então, mesmo sendo para esse conforto material, como a Maria Antônia falou, o profissional no exercício, né, da sua profissão, ele está, né, tendo ganhos, né, do ponto de vista moral, né, quando, lógico, né, faz isso ali com a sua boa intenção, com dedicação, ele usa a palavra abnegação, né? E, voltando lá, ele fala assim, fontes de proteção do plano espiritual, elas estão ao lado, estão ali, né, intuindo, protegendo, ajudando, sim, né, a todos nós. E, ao final, né, como é típico dessas respostas, né, está lá, pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Então, o que ele faz é por todos, e se faz por todos, mesmo sendo material, repetindo, é algo do ganho espiritual, né, que está tendo, né, nessa tarefa, né, da sua profissão. Então, era isso que eu tinha a dizer. Então, agora é o Jimmy, né, que vai fazer a... Agora é a 94, sou eu que faço a leitura, né? Ah, tá, isso. Pode fazer, viu, Maria Antônia, porque as considerações minhas, vocês já fizeram todas, viu? Sim, desculpa. Não, não tem nada não, tranquilo. Você não tem nenhuma consideração para com essa pergunta? Essa Não, resposta? não tenho, não, já foi toda feita. Desculpa, tá? Não, o que é isso? A 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena, a medicina humana compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem,
é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Então, vamos lá, Doni? Essa resposta, né? Aí estamos iniciando, né, nas ciências aplicadas a questão da medicina, né? E ela vai por diversas perguntas, ela vai ocupar um bom espaço, muito interessante e muito instrutiva, as respostas de Emmanuel. Aqui é uma base geral, né? E vamos dizer assim, sem desconsiderar as demais profissões, né? Ele coloca que a medicina humana ela está dentro de finalidades superiores, né? E que o médico honesto e sincero é um apóstolo da providência divina. Então, o exercício da medicina, embora material, procurando a cura do corpo físico nosso, ele tem um papel importantíssimo, porque nós temos aquela relação onde nós, espíritos, né, manifestamos nossos defeitos, nossos comportamentos, aqui no nosso corpo, né? Nosso corpo manifesta o nosso pensamento. E aí o médico está aí para amenizar esses efeitos. Lá na frente nós vamos ver outros aspectos, mas, né, ele dá essa, pelo menos, tranquilidade momentânea, né, com os remédios, com a cirurgia, seja lá com o que for. Então, é muito interessante a consideração que se tem aqui pela medicina e, logicamente, pelos profissionais, né, que executam a medicina, né, e sempre colocando aquela amigo da verdade e dedicado ao bem. Quem, né, de exemplo nós tivemos no mundo da medicina, como um grande espírita, né, Bezerra de Menezes, né, que colocou toda a sua dedicação, sua vida, como médico e espírita, compreendendo muito bem os dois mundos, né, a questão material e espiritual, né, e veja aí, né, é alguém que a gente recorre o tempo todo, né, como alguém que, como está escrito aqui, amigo da verdade e dedicado ao bem. E nós, por coincidência, né, nós temos Bezerra de Menezes como apóstolo, né? Apóstolo do bem, da ajuda, né, que todos pedem para ele. Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer, né? Eu passo agora para o Jimmy. Eu creio que o Doni fez um esclarecimento muito forte, né? Porque aqui eu vou tomar também aquelas palavras que me chamaram a atenção, né? Que estão muito vinculadas à questão da ética, como a Maria Antônia colocou na pergunta anterior, e também da questão, né, dele ser autêntico com ele mesmo e dedicado ao bem, porque são duas coisas que os amigos espirituais sempre pedem para que nós nos esforcemos para podermos trabalhar sempre nesse sentido. É a mesma coisa também com o professor. O professor, às vezes, assim, tem um determinado aluno e, às vezes, ele quer o bem daquele aluno. Ele quer trabalhar de uma certa maneira com aquele aluno para ele poder extrair dele a melhor forma possível. E, às vezes, ele recebe inspiração da espiritualidade para que ele possa fazer com que esse aluno enxergue aquele caminho que, para ele, é muito importante. Porque, geralmente, o adolescente tem muitas dúvidas. Às vezes, ele escuta muito e coloca muito pouca coisa em prática, né? Ele tem essa dificuldade. E a mesma coisa com o médico, né? O médico sempre tem que estar antenado nessas duas questões. Então, por isso que todos nós que realmente estamos assim dentro desse aspecto, vinculados com o bem e querendo fazer o bem com verdade, mesmo absoluta, então nós somos apóstolos da providência divina. Então, no seu dia a dia. E isso é uma questão que a Emmanuel nos chama a atenção, como o Doni disse, né? De uma resposta muito simples, mas que pode ser aplicado em várias situações.
não somente só no aspecto da medicina, mas também como engenheiro, que foi abordado anteriormente, como realmente o marceneiro, o gestor de uma empresa, comerciante, fazendo todos os seus deveres, né? Então, não importa o credo religioso que cada um esteja abraçando, mas o importante é fazer a coisa certa da forma correta. Então, isso a gente chama de disciplina. A Joana de Ângeles sempre carrega por esse caminho, que é uma dificuldade de todos nós. Sabemos o conceito, mas as dificuldades que nós trazemos, às vezes nos impedem de praticar por causa disso. Por medo, por vícios, e assim por diante. Passo a palavra para a Maria Antônia. Eu acho que vocês fizeram um comentário bem completo, não tenho mais a acrescentar, só assim, destacar porque é que do ponto de vista espiritual, a medicina terrena, ela tem um papel muito importante, né? Quando ele fala que a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Porque tem muito a ver, a área médica, ela tem muito a ver com a manutenção da vida do corpo físico, que é o principal instrumento do espírito para a sua evolução aqui na Terra. E dependendo de como o médico executa a sua tarefa, ele poderá favorecer a vida, ele poderá favorecer a permanência do espírito na sua experiência evolutiva, conforme ele desenvolva os seus objetivos profissionais, com ética, dentro desses princípios que ele coloca aqui, né? Com amigo da verdade, dedicado ao bem. Mas nós sabemos que também tem muitos daqueles que não têm essa visão. E justamente por não ter essa visão, eles têm atitudes contrárias à vida. São aqueles que convidam o paciente à prática do aborto, alguns até praticam o aborto, né, em nome do aborto terapêutico e tudo mais. Então, essa questão, nós podemos ter um engenheiro que tenha seus comportamentos não legais, nós podemos ter todas as outras profissões, como bem citou o Di. Mas, em particular, aqui, tem um peso muito grande quando esse profissional, ele não cumpre o propósito com que ele fez a sua formação e a escolha que ele fez, e tornando, então, a medicina com essa característica tão importante aos olhos da espiritualidade. Era só isso que eu gostaria de comentar, porque eu vejo que para a espiritualidade, de fato, a área médica é muito importante aqui na Terra, porque é o caminho, né, a porta que vai favorecer a retomada do espírito na sua jornada terrena, principalmente aqueles que enfrentam dificuldades, quando aqui vem, né, para o nascimento, depois com doenças e tudo mais. Doni, acho que você pode ir para 95. Isso. Então, vou fazer a leitura da pergunta 95. Em face dos esforços da medicina, como podemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, passo para o Jimmy a primeira consideração. Nossa, isso aí é difícil, hein? Essa é uma parada dura. Por quê? Porque a gente vai falar da dor, né? E ninguém gosta de sofrer isso. Exatamente, às vezes, quando nós passamos pela casa espírita e somos portadores de alguma moléstia material, de alguma doença, muita gente quer a cura. E às vezes a cura não ocorre. Por quê? Porque através dela é que nós vamos conquistar os valores morais que nós
não o possuímos. E isso somente é entendido quando nós começamos a entender a caridade. Porque a caridade, quando Paulo nos fala a respeito de como praticá-la, não somente só no aspecto material, mas fala também do aspecto não material, mas fala do aspecto que realmente a gente não consegue ver, por exemplo, como apalpar numa moeda, né? Paulo, ele nos traz o conceito de caridade muito amplo, que é através do perdão, da misericórdia, da beneficência, da indulgência. Então, tudo isso faz com que o elemento que, por exemplo, que é propenso a ter algum tipo de moléstia, é a sua saúde que é resgatada por ali. E, às vezes, quando nós somos portadores de uma doença, quando nos vemos com o irmão de jornada, nós começamos a pensar melhor sobre isso. Então, aqui, a saúde perfeita, ela é muito importante, que a gente mantenha, através, por exemplo, do nosso estudo, manter uma mente sã. Mas também para que a gente possa enfrentar todos esses desafios, por quê? Porque eles foram coletados lá atrás. Então, isso vem na existência que nós vamos abraçar, nós propomos esse tipo de resgate para que a gente possa ter uma conquista moral. Então, somente se começa a entender essas duas questões da saúde plena em equilíbrio e também com a dor, quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, principalmente no fenômeno ligado à caridade. Então, passo a palavra para Maria Antônia, por favor. A resposta aqui é até bastante clara, né? Quando ele fala a respeito do conceito de saúde, né? Aqui na Terra, a gente tem esse conceito de que saúde seria o equilíbrio mesmo, ou pelo menos o perfeito funcionamento dos nossos órgãos, né? E a saúde, hoje, a Organização Mundial da Saúde tem um conceito mais ampliado, porque até pouco tempo era entendido como saúde como completo bem-estar físico, psíquico, emocional do indivíduo. Hoje, a própria Organização Mundial já propõe que, inclusive, espiritual, né? O que é muito positivo. Porém, esse equilíbrio nessas esferas, nem sempre nós temos esse perfeito equilíbrio em todas as esferas, nos 4 pilares. Sempre um vai compensar o outro. É uma questão natural, uma lei normal da física, né? É a lei da compensação. Quando sobrecarrega um, o outro... aliás, quando um falha, o outro se sobrecarrega, né? Mas isso aqui, do ponto de vista terreno, porque a visão é apenas centrada na vivência física, carnal nossa. Quando nós passamos, e porque mesmo assim, mesmo a Organização Mundial da Saúde reconhecendo a questão da saúde espiritual, ainda assim não entende a dimensão da saúde espiritual como nós a entendemos dentro da doutrina espírita, né? Diante dos olhos da medicina, a saúde espiritual é realmente aquela pessoa que tem uma visão mais integral da vida, inclusive incluindo a sua espiritualidade, que não é a questão do espírito, também tem isso, né? Em contrapartida, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos ver que nem sempre a saúde que nós pretendemos, que muitas vezes a nossa doença, ela é a nossa saúde, porque ela é a libertação do nosso espírito das mazelas que nós cometemos, né? Então, quantos de nós enfrentamos doenças na atual encarnação que está muito relacionado com os nossos desacertos nas vidas passadas? E não desacertos só relacionados à forma de nós cuidarmos do nosso corpo nas vidas passadas, mas, sobretudo, da forma como nós cuidamos da nossa conduta moral, da nossa conduta diante da vida e diante do outro. Então, nossas doenças, muitas vezes, hoje, nós estamos doentes e a nossa doença é a oportunidade do avanço para a verdadeira saúde.
Porque a verdadeira saúde não é a saúde do corpo, a verdadeira saúde é a saúde da alma, como bem diz aqui o Emmanuel, né? Ele sempre coloca, com todo o material que a gente estuda de saúde, o conceito de Emmanuel sempre aparece nos estudos com relação à questão da espiritualidade e saúde. Porque a verdadeira saúde é a saúde da alma. E o que é a saúde da alma? Quando nós falamos em alma, nós estamos falando do espírito encarnado, não é? Mas aqui ele está fazendo referência ao espírito de cada um de nós, e não a alma propriamente dita, que está aqui encarnada. Mas nós podemos pensar também no espírito encarnado, que é a alma. Os dois contextos. Mas, na prática, a nossa verdadeira saúde, do ponto de vista espiritual, é a saúde do nosso espírito, que vai se desvencilhando das mazelas que nós vamos encontrando a cada encarnação que nós vivemos. Então, a saúde acaba sendo também sinônimo de melhoria moral. Quanto mais elevado nós formos moralmente, mais saudáveis seremos. Se a gente parar para entender dessa maneira o conceito de saúde, do ponto de vista espiritual, quanto melhores nós formos moralmente, mais saudáveis seremos. E muitas vezes a doença na Terra, ela é que está nos conduzindo para esse caminho da moral, da saúde espiritual. Era isso que eu gostaria de comentar. As palavras para o Doni. Está mudo. Para mim está muito completo o que vocês dois disseram, não tenho nada a acrescentar. Se eu fosse falar alguma coisa, só iria repetir. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais um programa, né? Os dados para contato conosco estão passando aí embaixo. Fiquem à vontade para perguntar, fazer algum comentário, uma consideração, uma crítica, nos envie, será um prazer responder. E eu peço, então, a Maria Antônia que faça a prece, o encerramento de mais esse programa. Obrigada. Senhor bom Deus, nós os agradecemos. Agradecemos a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecemos aos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, e em particular nós agradecemos a Emmanuel, que nos traz esses ensinamentos, nos alertando para a nossa responsabilidade frente à vida, frente à nossa encarnação e à nossa conduta aqui na Terra. Obrigada, Senhor, permanece conosco hoje e sempre, assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.